né, falar um pouquinho mais sobre os espíritos obsessores. Mas a gente não vai falar somente sobre os espíritos obsessores, né? A gente vai falar sobre a influência dos espíritos geral em nossa vida, focando, é lógico, nos espíritos obsessores. Tá? E aí, eu queria começar exatamente falando um pouquinho da minha experiência com relação aos espíritos desencarnados. Minha mãe está aqui, ela sabe, né, da quantidade de coisa que a gente já passou, né, mãe, com relação a espíritos desencarnados, tanto os espíritos bons quanto os espíritos ruins. Presta muita atenção com a sua situação, Nath. De histórias assim, que só a gente que viveu a gente sabe que é real. Mas tem gente que a gente contar que acha que a gente está inventando história. De espíritos materializados, né? Né, mãe? De sentar com ela para conversar na rodoviária. De um caboclo receitar um remédio para mim. Uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? De um índio, né, idoso. Encontrou com ela e receitou um remédio para mim. Eu não comentei nada com ele. Disse assim, dá para ele bola de porco do mato, para bronquite. Né? E fora as outras histórias mais mirabolantes, né? Do motorista de táxi, que trouxe ela em casa, que não era também já desse plano. Né? Ciganinha, né? A ciganinha em Volta Redonda, nós vimos uma criança com roupa de cigano. Só eu e minha mãe que vimos, porque ela estava andando numa rua lotada e só nós dois que percebemos ela. Já demos dinheiro para ela, né? Porque ela estava querendo... Ela estava em frente àquelas maquininhas de bolinha, que pega aquelas bolinhas que pula. E aí eu falei assim, ela tá querendo moeda para poder pegar a bolinha. Eu tirei uma moeda de R$1, eu acho. Ela esticou a mão assim, pegou e foi embora. Não botou nem na máquina. O esposo foi fazendo assim com a roupinha, com a roupinha toda esvoaçada. Eu falei, é uma ciganinha. Né? E são coisas assim que não deixa a gente nem desviar do caminho espírita, né? Porque estão o tempo todo com essa influência em cima da gente. Não só em cima da nossa família, mas assim, a influência dos espíritos é geral. Né? E aí isso que a gente tem que entender. Que há espíritos o tempo todo nos rodeando. Isso é direto. Tá? Mas não é uma coisa assim para a gente se assustar. Isso é fato. A gente está inserido, isso o Divaldo Franco fala, que o número de desencarnados é 3 vezes maior do que encarnado. Né? Isso na época que ele falou, que foi alguns anos atrás. Hoje em dia, provavelmente é muito maior. Né? A quantidade de gente que desencarna. Né? E aí a gente está inserido nesse meio, entre espíritos bons, em condições medianas e maus. Tá? Só que nem todos, né? Assim, por isso que eu estou falando, para a gente não se assustar, porque nem todos percebem a gente. Né? Eles estão no nosso meio aqui, né? Vivendo a vida deles no plano espiritual. Alguns percebem a gente, alguns observam a gente, outros querem interferir na nossa vida, uns conseguem interferir na nossa vida, negativamente ou positivamente, né? Há espíritos em condições medianas, por exemplo, né? Aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, que torce pela gente ou ri da nossa desgraça, por exemplo, só por diversão, né? Como se realmente fosse um Big Brother, né? Estão ali a nos observar, porque não tem condição nem de fazer o bem nem de fazer o mal. Então a única coisa que eles têm para fazer na ociosidade é observar a gente. E aí é por isso que alguns espíritas falam, né? Até para a gente tomar cuidado com o que a gente lê e o que a gente vê na televisão. Porque eles se aproximam da gente exatamente para ver televisão. E aí se você está vendo, por exemplo, um filme de terror, vamos dizer assim, alguma coisa violenta, vai se aproximar espíritos que gostam desse tipo de condição. E aí vai ficar com a gente ali assistindo aquilo, passando aquelas impressões ruins para a gente. Né? Quando a gente abre um livro para ler, eles se aproximam porque eles são curiosos. Assim como a gente é curioso, né? A gente está sentado no ônibus, alguém está lendo alguma coisa, a gente fica ali olhando. Né? Um espírito também é assim, porque eles não têm muito o que fazer, né? Desses espíritos em condições medianas. Né? Eles não têm muito o que fazer no plano espiritual, então eles vão buscar algum meio para se distrair, para se divertir. Né? E aí aqueles que são ruins vão se distrair, né, fazendo o mal, e aqueles que são bons vão procurar fazer o bem. E aí um dos casos muito interessantes, que é contado no meio espírita, é o da família Fox, né, das irmãs Fox. São 2 irmãs, que eram crianças, uma de 7 anos e outra de 10 anos, e uma prima. Tá? Elas moravam em Nova York, num vilarejo chamado Huddersfield,
tá? Essa história, elas foram morar nessa casa em 1847 e quase um ano depois que começaram a acontecer os fenômenos espirituais na casa delas, tá? A história delas, né? Eu acho que se fosse com a gente ia ficar apavorado, né? Porque assim, elas moravam numa casa de madeira, eu trouxe até aqui a foto, dá para vocês verem, né? Muito comum nos Estados Unidos, né? Casas feitas de madeira. E aí, uma certa noite, elas começaram a escutar a batida, arranhar, né? Insistentemente, aquilo ia ficando cada vez mais forte. E a Kate, né, com 7 anos, resolveu imitar as batidas. E a batida começou a responder, né? Se ela batia uma vez, ela batia uma vez. E aí a prima mais velha e a irmã mais velha ficou assustada e foi atrás do pai para saber o que estava acontecendo. E aí o pai saiu, deu a volta na casa e não achou o que era. E aí logo elas perceberam que era algo invisível. E aí resolveram se comunicar com esse invisível que estava ali com elas. E aí elas descobriram que quem estava fazendo barulho era um espírito, que ele trabalhava como mascate, né, vendendo de porta em porta. E aí ele vendeu para o antigo dono dessa casa, né, para poder pagar depois, e o homem não pagou, ele foi lá cobrar a dívida. E o homem resolveu matar ele e enterrou no porão da casa. E ele estava exatamente fazendo barulho para poder chamar a atenção delas, porque ele queria que achasse o corpo dele e tirasse dali. Tá? Foi o único motivo. E esse caso ficou muito conhecido, né, nos Estados Unidos, porque é um caso anterior a Allan Kardec. Tá? Kardec ainda não se ocupava ainda com as coisas espirituais. Então ficou bastante conhecido como das primeiras pessoas que estavam se comunicando realmente com o espírito. Tá? Se a gente fosse aprofundar na história delas, a prima, né, que era mais velha, depois de sofrer tanta pressão da imprensa na época, ela resolveu desmentir a história toda e falou que tudo foi uma mentira, mas na verdade não foi. Né, só porque ela não estava aguentando a pressão. Né, modificou totalmente a vida deles. Né, e tanto que elas entraram para a história, né, do espiritismo e do espiritualismo. E aí ela desmentiu, mas realmente foram experimentados por cientistas para saber se realmente, né, mas o fenômeno não era delas, não partia delas, era realmente do espírito, porque elas não eram médiums. Né. E aí a gente vai agora para a influência dos espíritos. Né. Eu falei no outro estudo que 100% da humanidade, 100% mesmo da humanidade, sofre assédio de obsessores. Né, ou recebe influência do plano espiritual. Né. Kardec mesmo fala que todos nós somos médiums. Só que uns recebem mais influência do plano espiritual e aí tem o efeito, né, mediúnico, e outros nem tanto. Mas não é para se assustar, porque 100% da humanidade sofre o assédio, mas nem todo mundo vai cair nas armadilhas dos obsessores. Eles tentam, mas se a gente não quiser, a gente não cai. E aí eu vou falar dos exemplos. Né? Jesus foi tentado por um obsessor no deserto. Chico Xavier o tempo todo com obsessores, falando até que iam matar ele. Né? Tem um caso dele que ele saindo do serviço, ele encontrou com um grupo de espíritos falando que ia matar ele mesmo, ele ficou assustado. Né? Divaldo Franco o tempo todo sendo obsediado, Ivone Pereira o tempo todo sendo obsediado. Se esses grandes médiums, né, foram obsediados o tempo todo, quem dirá nós, né, que somos simples médiums. Né? E aí, para admitir a influência dos espíritos, é necessário aceitar a ideia de que há espíritos e que esses sobrevivem à morte do corpo físico. Na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Essa influência pode ser oculta, sutil ou claramente percebida. Pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. E aí Kardec pergunta para os espíritos. Né? Kardec ficou encafufado com essa questão dos espíritos influenciarem a nossa vida. E aí ele pergunta diretamente para os espíritos superiores. Né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos respondem para ele: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Isso para o bem ou para o mal. Tá? Eles quase que dirigem a nossa vida. E aí Kardec pergunta para eles mais à frente: como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? E aí os espíritos respondem: estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham, compete-vos discernir. É aquela questão, né, da gente se autoconhecer para saber se aquele pensamento é nosso, se é pensamento do espírito. Os espíritos falam...
Não é fácil, né? Não é fácil. Os espíritos falam que muitos dos nossos pensamentos são pensamentos deles também. Entendeu? Que estão o tempo todo à nossa volta, que eles pensam e a gente capta aquele pensamento deles e a gente acha que é pensamento nosso. Às vezes até sugestão de um trabalho, a gente está ali precisando ter uma ideia para um trabalho e aí vem aquela ideia. Na grande maioria das vezes a ideia é deles, porque eles pensam mais rápido do que a gente. E... É o famoso do nada, né? Do nada, assim. E aí a gente fala assim, nossa, eu sou bom mesmo, né? Mas não é, quem é bom é aquele que deu a sugestão. E aí Kardec pergunta para os espíritos, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá. Eu tenho meu espírito, certo? Eu tenho um, que é meu. Você, assim... Cátia. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você não é essa matéria, você é um espírito. Sim, então, eu tenho um espírito. Então, você é o espírito, você, Cátia, é o espírito. Eu sou o espírito. Uhum. Eu. Aí, por exemplo, como que esses obsessores sejam para o bem ou para o mal, o meu não tem assim uma... Como é que eu vou me fazer entender? Uma autoridade para afastar, discernir o que eu deva conduzir ou não? Tem, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você tem esse poder de afastar, sim. Falar com ele, tá Sim. fazendo. Tem. A gente tem esse poder, sim, de afastar. Tá. Tá? Oi? Outra aí, exatamente. Exatamente. O meu espírito. Porque é aquilo mesmo que você acabou de falar. É difícil a gente sempre manter o pensamento reto. Entendeu? É difícil. Porque assim, a gente vive no mundo, a gente é imperfeito. Né? E aí aquele momento de você ficar nervosa com alguém, sua vibração já baixou. E aí aquele obsessor já te observou fazendo aquilo. Aí ele vai te tentar de novo para você ficar nervosa de novo, porque ele vai se divertir com aquilo. Eu li um livro da Zíbia, bastante tempo atrás, que fala realmente nessa situação. A mulher teve ela baixava a vibração, o valor dela, com os pensamentos ruins. Então nisso, os espíritos, tipo assim, ela tinha assim, eu vou matar fulano, eu odeio fulano. Então aquele espírito assim, opa, ela falou odiar, essa aí me interessa. Aí foi encostando. Uhum. Aí aquilo ao longo do período, aquilo chegou numa dimensão que ela perdeu o controle. Às vezes o primeiro ela pensamento... não se conhecia mais. Eu falei assim, caramba, mas essa pessoa não sou eu. Mas dominou. Às vezes o primeiro pensamento, né, não é nem de um obsessor. É mais parte da gente. E aquele obsessor que está passando ali não está nem te percebendo. Captou. Aí você no momento de ir ali... Tem uma afinidade. Ele já olha para você e fala, opa, é isso aqui que eu vou. Entendeu? Não, eu não sou a favor de pensamento negativo. Eu não gosto disso, entendeu? Porque a gente já tem os nossos pedaços, né, para passar e ficar com aquilo. Porque assim, eles são insistentes, tá? E eu não consigo ficar perto de uma pessoa negativa. Eu me sinto muito mal. Às vezes até parente íntimo, né? Não, que minha vida tá ruim. Você liga, oi, tá tudo bem? Tá tudo uma porcaria. Aí eu não ligo mais, porque eu já sei que tá uma porcaria, né? Vai falar de novo. Então, esse tipo de pessoa me faz mal mesmo, né? Eu não gosto, me faz mal mesmo de eu ficar deitada na minha cama e não ter vontade de fazer nada, ficar lá, prostrada, sabe? Então eu tô evitando. Só que é muito perto de mim, tá? Então tá difícil de eu lidar com esse negócio, gente. Eu preciso me afastar para me manter. Ó, cara, a próxima pergunta de Kardec vai responder a sua pergunta que você fez agora. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olá, tudo bom? Boa noite. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam
ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. É difícil você explicar para os outros, né? Porque tem que parar com isso. Fala. Na verdade, você tem que estar a todo tempo se policiando, né? Você tem que estar se policiando todo o tempo e evitando o máximo. É aquele negócio, quando vir um pensamento ruim, você tem que. Você tem que tentar equilibrar. Entendeu? E praticar isso. E praticar isso. Eu estouro, volto Porque assim, rápido, a gente vem de um histórico, né? Eu tenho que estourar, porque senão eu estouro, mas nada assim, vou matar, eu estouro e depois eu falo, perdão, Senhor, rezo. A gente vem de um histórico de vidas passadas de cometer muitos erros. Então, assim, a gente está mais tempo fazendo coisa errada do que fazendo coisa certa. Então, assim, é muito mais fácil a gente fazer uma coisa errada do que estar fazendo a coisa certa. Então, assim, a gente tem que, assim, se a gente já sabe discernir o que é bom e o que é ruim, então a gente vai ter que procurar sempre fazer o que é bom. Não fica uma coisa muito fácil, né? Fica muito fácil. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Aí os espíritos respondem para Kardec: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, assim, é o que a gente está falando. Os espíritos, quando a gente consegue repelir eles vão ficar sempre ali espírito, porque eles são insistentes, tá? O espírito obsessor, ele é insistente com a gente. Então, assim, no primeiro momento, a gente conseguiu repelir ele vai ficar de olho. Ele fala assim, ele vai cometer um erro de novo. Quando ele cometer o erro de novo, eu me aproximo. Entendeu? E isso é um trabalho que a gente tem que ir fazendo para a gente se tornar desinteressante para ele. Que a partir do momento que a gente se tornou desinteressante, ele vai embora. Né? Mas a gente tem que tomar o cuidado para não atrair outros, porque vem outros. Né? Nunca é um só. Tá? É por isso que tem que ter a importância de uma desobsessão bem feita. Né? Porque a desobsessão, ela não pode ser só a expulsão do espírito. Né? Tem que ter todo um trabalho até doutrinário. De convencer aquele espírito que ele está fazendo errado. Porque se você só, igual nos rituais de exorcismo, né? Se você só expulsa ele como um demônio, ele vai embora, mas em qualquer momento ele vai voltar. Então assim, a desobsessão é um trabalho que você tem que se fazer com o espírito obsessor, com a pessoa que está sofrendo com o espírito obsessor, porque ela tem que mudar, né, o interior dela, tem que fazer a reforma íntima, porque senão volta pior, volta com outros. Entendeu? E aí Kardec pergunta para os espíritos: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Vocês vão repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilar o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós outros, que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não vos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos sem que disso vos deis conta, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra o homem no seu caminho certa quantia, em dinheiro. Não penses tenham sido os espíritos que os trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Eu costumo citar muito essa questão quando a gente está com algum compromisso, né, de vir para a casa espírita, né, e aí acontece aquelas... A gente já está quase atrasado, né? Se a gente atrasar mais um pouco, a gente não consegue chegar na hora certa. E aí é uma chave que some,
É uma coisa que você precisa levar naquele dia que desaparece, não acha de jeito nenhum, você botou aquilo, né? Aquele negócio, né? Do nada você vira, já não está mais ali. É exatamente essa influência, para você não chegar lá. Tá? E isso não acontece sempre com o espírito mal, não. Tá? Isso às vezes acontece porque assim, a gente não só tem ao nosso lado espíritos obsessores ruins, mas a gente tem espíritos obsessores que são nossos amigos de vidas passadas. Tá? Amigos de farra, né, de bebedeira. E aí, quando a gente, né, um desencarna primeiro, vai para o plano espiritual e resolve não ter mais essa vida. E aí resolve reencarnar novamente numa vida mais certinha. E aí aquele outro amigo que desencarnou depois, fica no plano espiritual procurando ele. E aí resolve achar ele. E aí ele começa a influência, né? Mas você vai para lá, não é melhor a gente ir pro botequim tomar uma? E aí às vezes aquela pessoa que tá nessa vida, não gosta de beber, começa a sentir a vontade de beber. E aí vão, né? Ah, só um copinho. Pensando bem, vou tomar um. Porque assim, não é que esse espírito ele obriga a pessoa a beber. Ele só faz a pessoa ter a vontade, porque a vontade dele passa a ser da pessoa. Faz um convite, né? É um convite, é exatamente o convite. É exatamente o convite. Aí ele fica. E aí eram amigos em outras vidas, né? E aí é que ele já tem aquela tendência. Não quer beber, mas já tem a tendência a beber. E aí começa a beber, aí começa a fumar. Aí já deixa de ir à casa espírita. Entendeu? Aí já não quer mais. Aí dali já começa a desandar aquela reencarnação ali, porque aí já vira um alcoólatra e por aí vai. É exatamente como os amigos que a gente tem, amigos, né? Que a gente tem encarnado também. Ah, por que você vai lá hoje? Ah, vamos sair comigo. Às vezes a pessoa quer ficar em casa, quer ficar em casa? Vamos pra rua. Igual aquela que eu chamei pra vir aqui naquele dia, né? Vamos lá na festa das crianças. Não, vamos pro botequim mesmo. Vou lá, né? Vou voltar. Mas assim, não, vamos lá. Não. Exatamente. E é opção. E aí Prova viva. é porque já tinha uma companhia ali mais atraente do lado. Mas o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perspectiva e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Causas da obsessão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. E aí alguns graus de obsessão, que eu falei na quarta-feira passada. Tem a obsessão simples, que é a ação inoportuna e desagradável, em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Que é o caso igual agora que eu citei, desse espírito, que ele é um amigo de má influência, que quer beber e desvia a pessoa do bom caminho. É de uma obsessão simples. E aí tem a fascinação, que é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias e etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Normalmente pessoas orgulhosas e médiums orgulhosos também, vaidosos, que acabam caindo nessa armadilha de obsessão. E a subjugação, que é a maior delas, que é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. E aí a gente volta na questão do fluido que a gente vai falar no passe. Que existe o fluido bom, que é o salutar, que vem de bons espíritos, e o fluido pernicioso, que é o que o espírito obsessor envolve as pessoas, para poder dominar elas e fazer a subjugação delas.
E aí eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de obsessor. O tipo 1, que é o obsessor morador ou obsessor local, que a gente tem comentado muito, né, Maia, sobre isso. O desencarnado continua vivendo na mesma casa em que habitava ou no mesmo local que frequentava quando estava encarnado. Em alguns casos, ele se limita a assustar os moradores ou frequentadores. Em outros, tenta expulsá-los. Noutros, nada faz. Quando encontra no local a matéria-prima indispensável, né, o ectoplasma, fornecido por algum encarnado, é que, utilizando-se dele, torna-se habitante das famosas casas mal-assombradas. E aí ele consegue fazer barulho, mover objeto, tá? Mas nem sempre esse obsessor morador ele é mau, tá? Ele só está tomando conta do que ele acha que é dele, tá? E às vezes acontece igual no caso das irmãs Fox. Ele quer chamar a atenção. Porque a grande maioria dos desencarnados eles querem chamar a atenção, né? Se eles acham na gente, né, algum motivo assim que em algum momento ele chamou a nossa atenção, a gente percebeu ele minuciosamente, né, um barulhinho que fez. E aí ele começa a querer chamar a nossa atenção sempre. E aí chama a gente, igual aqueles casos que a gente escuta chamando o nosso nome, né? Porque ele está ali gritando, ali tentando falar com a gente não ouve. E muitas vezes ele não entende por que a gente não vê ele, porque ele não sabe que está desencarnado, que está sem a carne. Aí ele fica ali insistindo. Principalmente parentes, né, que às vezes desencarnaram dormindo, e aí não sabe o que aconteceu, e volta para casa, e aí não sabe por que a esposa ou os filhos não estão conseguindo ver ele, né, e fica triste, né, igual no filme O Sexto Sentido, né, o cara lá não sabia que tinha ido, e fala com a mulher dele não está nem dando bola para ele, né, ele acha que ela está brigada com ele e não está. É o que está acontecendo com a sua parente lá, a Nicole, a Luciana. Chama, e aí às vezes ele não é nenhum obsessor, né? Ele desencarnou, ele é da família e ele quer continuar ali. Mas aí que está o perigo, e aí que está o perigo, porque às vezes ele pode se tornar um obsessor. Porque às vezes ele vê determinadas situações, né? A pessoa fica triste, e aí ele quer ajudar, e aí ele não tem condições de ajudar e acaba se tornando um obsessor, porque aquilo virou uma obsessão para ele, não, eu tenho que ajudar, tenho que ajudar, tenho que ajudar. E aí acaba atrapalhando a vida da pessoa. Pra você ter ideia, Rodolfo, a menina foi internada porque ela queria fugir para favela atrás de homem. E a moça que morreu, ela gostava de andar com homens, assim, caminhoneiro na rua. Mesma coisa. O obsessor atraído, né? O caso A. O desencarnado é fortemente atraído pelas vibrações semelhantes às suas, emitidas por um encarnado, com o qual normalmente nunca tiveram vínculos anteriores. O espírito passa a viver junto daquele encarnado com a finalidade de usufruir das energias das quais ele tanto gosta e que o encarnado fornece em profusão. O triste exemplo clássico é o do alcoólatra, né, igual eu acabei de citar, no qual o obsessor chega a proteger a vida do seu obsediado para não perder aquela fonte de prazeres. Se a gente perceber uma pessoa que normalmente quando ela bebe muito, você vê que a pessoa não fica doente, né? Às vezes bebe, dorme na rua, no frio, acorda no outro dia bem. Tem até um dia que a pessoa fala que parece que bíblios e crianças Deus protege, né? Você vê que a pessoa está ali, mas é a proteção exatamente desse amigo espiritual que está protegendo. O Chico Xavier chamava esse tipo de obsediado, né, de copo vivo. Porque o espírito bebe através dele. Então assim, ele vai proteger o copo dele. Não, esse é meu copo aqui, essa é minha diversão, meu prazer. A gente tem um colega que fala muito isso, né? Ele fala assim, pô, cara, eu bebo, cara, eu vou pro botequim, pô, não sei o quê, mas porra, eu não fico bêbado, cara, como é que pode? Até um dia eu falei assim, cara, mas você não bebe sozinho. Aí que ele, tipo assim, meio caiu, ele frequentou uma época assim, mas não como médio, nada assim, só tinha curiosidade. Aí que ele, tipo assim, caiu e falou assim, cara, você não bebe sozinho. Simples assim, você... Aí que ele começou a tipo, cair na real e tal, aí, mas assim, não deixou de ir. Não se alimenta, às vezes a pessoa que bebe muito não se alimenta direito. E se a gente fica às vezes um dia sem comer direito, já passa mal. Já passa mal, né? Até horas, né? O pai dele mesmo, o pai dele hoje tem AVC, né? Tem 6 anos, mas o pai dele em 2 dias tomou 5 litros, em 2 dias tomou vacina, com a pressão alta, tomando, mas ela tomou conta de vacina.
mas ficou muito tempo assim. E aí aconteceu o que aconteceu com ele, né? Teve o AVC, né? Hoje não bebe, não fuma, nem pede, né? A gente até se surpreendeu. Não porque, teve abstinência. não teve O médico abstinência. falou, a senhora vai sofrer porque ele vai ter. Porque era a ação do obsessor o tempo todo. E aí Depois ele falava, ficou doente. falava, tava de uma Ficou vez. defeituoso. Ficou desinteressante para o espírito obsessor, né? Não quero mais. Um amigo Vai dele, embora. ele estava no bar do Alfredo bebendo de manhã, ele bebia de manhã, Eu bebia de não noite, podia nem separado. sair, né? Aí Podia, né? foi, Aquela foi, coisa foi, de Vai mulher. ficar aí deitado agora, não quero mais você não. Foi embora. Acabei de pensar. Vou pra outro. Sem religião, sem O seu fé. tio também, né? Você vai ver. Qual tio? O irmão do seu pai. Morreu. Até que morreu. Morreu. Então, ele também era assim, né? Assim. Profissional, Como é que chama ele? ninguém. Você deve ter conhecido aí, não sei, sua mãe de repente sim, o Jorge. Só chamava de Manga Rosa. Não sei se ela conheceu. Filho da Noêmia lá, cara, minha avó. Ele O era pai assim. dele era o melhor profissional de vasculho, falando de espírito. Até Até agora, agora, a gente ainda vai na minha casa procurando ele. 6 anos pra visita. É o melhor. Ele era o melhor. Ele não sabe escrever, não sabe ler. Ele lia uma planta como ninguém. Ele pegava e falava, não vou fazer isso, não. A engenheira botou aí, não vou fazer do Debatia com o arquiteto, com o engenheiro, cara, meu pai. Ele trabalhou na Olhava a fazenda planta, do tá errado. Gatinho, ele trabalhou Esse na cálculo aqui tá fazenda todo errado, não vou do fazer isso seu não. Ronaldo César Coelho. Ele Eu não tinha sempre estudo. saiu em casa, ele trabalhou na fazenda do seu Silvio de Moura da Brastel. Eles iam buscar ele era levado pelo Rio, para São Paulo, mas ele era um profissional, não roubava um emprego, quase todos os defeitos, que ele me entregou a vida inteira. São 47 anos de casado. Mas ele nunca roubou um emprego de ninguém. Nunca. Não misturava com ninguém. Eu tinha um irmão que ele faleceu. Ele bom, sem beber, era a melhor pessoa da família, sabe? Tipo, pau pra toda a obra. Você não ouvia nem a voz. Calava. Ele bebeu. Era um horror. Você não tem noção do que era um horror. Às vezes quebrava tudo da minha mãe dentro de casa. E minha mãe sempre teve medo, minha mãe tem medo. Então, eu às vezes estava fora de casa. Eu trabalhava estudar. Aí, por exemplo, ela trabalhou uma época aqui, e eu lá, em Paraná. Aí ia lá no meu serviço, Kátia, sua avó e sua irmã estão presas dentro de casa, porque o seu irmão bebeu e está fazendo. Aí eu saía do serviço, eu ia, eu botava ele para fora de casa, para poder soltar a minha avó do quarto e minha irmã. E só eu conseguia acabar com a farra, entendeu? Só eu conseguia. Minha mãe, ele tentou agredir ela uma vez, eu uma vez cheguei, estava grávida do Ciro, de 8 meses já. Aí eu cheguei e falei, aí os vizinhos tudo lá de fora, lugar pequeno, você assim, morreu alguém, né? Aí eu, é lá em casa, eu já sabia assim, é lá em casa. Aí eu subi, aí a vizinha, você não vai entrar lá não. Eu falei, o que aconteceu? Seu irmão bebeu, tá brigando, não, vou entrar. Ele não vai parar, ninguém para, eu vou entrar. Não, porque você tá grávida, ele tá com alguma coisa na mão, não vai me machucar. Aí eu entrei, falei assim, chega, para, e minha mãe chorando, e aquela situação, eu falei, para, porque eu não sou sua mãe, eu vou chamar a polícia e te prender. Você pra mim, ó, se não parar, eu vou chamar. Aí vinha pro meu lado, sabe, eu encarava, aí eu conseguia trancar dentro de um quarto, vai sair amanhã. Aí se ele quiser ir no banheiro, se ele quiser no meio, ele vai mijar no quarto e limpar o quarto amanhã. Vai ficar trancado pra gente dormir. Então, a gente percebia assim, se ele não bebesse, não tinha nada daquilo, entendeu? Era uma pessoa excelente, boa de se lidar, no coração imenso. Agora, bastava ele sair de casa e beber um copo. E você podia falar que ele não estava sozinho, que aquilo ali, que ele... Tem uns Nem aí pra você. que aumenta até a força, né? Aumenta. Aumenta a força. Ó, quase matou meu irmão, enforcado. Sabe? Não é a Foi força uma de um coisa só, né? horrível. Minha mãe também. Teve uma vez alcoolismo. Minha mãe era alcoólatra. que eu ficava assim, Olha, isso minha daí mãe- não é só minha mãe bebida. botava ali na boca, minha mãe Não é, a minha mãe, vai lá ver, que tudo era assim, lá vem ela. Isso não é só bebida, isso não é só bebida.
Aí um dia realmente se mostrou que não era só bebida, entendeu? Aí eu virei e falei assim, ótimo, só eu podia chegar perto, eu e o outro irmão. Só vocês dois, tá? Agora, ó, não quero saber quem tá aí, tá? Eu só quero o seguinte, saiu de casa por essa luz que tá aí, arrastando ele até a porta do cemitério. Eu só quero o seguinte, joelho bem estoporado, isso aqui bem machucado, bem sangrando, para quando ele voltar ao normal, ver se acorda, porque a gente não aguenta mais. Isso era quase todo final de semana. E nós fomos com ele até a porta do cemitério. Isso era umas 10 e pouca da noite. Ele ficou lá. E ficou, quando deu meia-noite, ele levantou, sacudiu aquele portão, falou, vai arrebentar, porque o portão é velho, de ferro, aquilo sacudiu para lá e para cá, e eu ali, quando sacudiu, ele, o que eu estou fazendo aqui? Eu dei as costas, fui embora, falei, olha o seu braço e o seu joelho. Aí ele olhou, realmente estava, porque falou, por luz divina, eu pedi, faz, porque eu não aguento mais falar que tem alguma coisa, que tem que procurar, que tem que... E não vai, e a gente sofrendo, entendeu? Aí, não adianta nada também não, mas pelo menos, eu falei assim, então me ensina alguma coisa para eu fazer, porque ele não vai fazer, eu tenho que fazer, né? Aí eu fui, fiz algumas coisas que foi amenizando, entendeu? Mas era assim, eu sentia que o problema dele era comigo, sabe? Assim, bater de frente comigo. Só que eu não dava confiança. E hoje, ele está morto. Depois que ele morreu, eu me senti muito mal, fiquei de cama. Alguém falou para mim, foi uma amiga minha lá em casa, falou, levanta e vai procurar um lugar, porque o seu irmão está te sugando. Ele tá tirando, tirou, eu não trabalhava, eu não tinha, eu não sabia nem o que estava acontecendo, sabe? Aí eu falei, eu só sabia assim, eu não tô legal, parece que eu vou morrer. E vou morrer de quê, gente? Eu não tô assim, sabe, doença. Aí eu fui. Drenava sua energia para você Olha, te levar também. Olha, legal. E eu tenho uma obrigação que eu vou fazer amanhã lá para ver se, porque eu sinto que ainda não me largou, sabe? Eu não tenho nada com isso mais, gente. Então vamos lá. Tipo 3, né? Obsessor atraído, caso B. O desencarnado é fortemente atraído por vibrações compatíveis com as suas em um determinado local, casa, escritório, etc., onde passa a viver com a finalidade de usufruir das energias ali encontradas, em abundância. As pessoas que moram ou frequentam aquele local forçosamente receberão suas influências negativas. Observação: nos tipos 2 e 3, o fato gerador é o mesmo, a atração de energias humanas semelhantes. No tipo 2, essas são fornecidas por um encarnado. No tipo 3, por vários encarnados que moram ou frequentam um determinado local. Existem ainda casos verdadeiramente escabrosos, como o daqueles desencarnados tão animalizados que vivem nos matadouros sorvendo as energias emanadas pelo sangue dos animais abatidos. Vou falar rapidamente disso, tá? Que eles citam aqui. Nos abatedouros de animais, tá? De gado, de galinha, né? Abatedouro em geral, de porco, fica uma quantidade de espíritos vampiros que ficam ali se alimentando daquelas energias. Tá? Ramatiz até fala que é para a gente começar a trabalhar a não comer mais carne, né? Isso é um processo gradativo, né? A gente não pode parar de comer carne imediatamente, mas ele pede porque assim, o animal ele sofre, né? Então quando a gente consome carne, que está difícil hoje em dia, que está tão caro, né? A gente vai deixar de comer carne pelo preço. Né? Mas quando a gente come carne, o Ramatiz fala que a gente está comendo o sofrimento do animal. Isso faz mal pra gente. Além da gente comer a energia daqueles espíritos vampiros que estão lá se alimentando, se alimentam do sangue. Tá? E aí ficam ali se alimentando daquela energia vital que ainda está ali no animal. Tá? Alguns espíritos falam que é bom a gente não deixar comida, por exemplo, em cima do fogão. Porque os espíritos vão ali se alimentar daquilo. Tá ouvindo? Ah, é? Tá ouvindo, Zana?
Porque Eu sabia sentem disso, fome. Espíritos apegados à matéria, eles sentem fome. Então, assim, eles vão procurar alguma coisa para se alimentar. E aí observa aquela energia do alimento. Mesmo tampada? Mesmo tampado. Porque ele consegue tirar. É o cheiro que você É. pensa, né? E aí ele consegue ali. E aí quando a gente vai se alimentar verdadeiramente, a gente só toca menos na matéria. A gente não consegue absorver a energia espiritual do alimento, que é boa, entendeu? Aí eles tiram toda aquela energia boa para eles e a gente acaba comendo só aquela... É mesmo. E a gente come. E a gente tem que tomar cuidado com carne exposta, né? Igual carne, né? Aquela carne salgada que o pessoal deixa, né? Bota no sol, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de carne, assim. Porque tem os vampiros, né? Desencarnados que se alimentam daquilo ali. E hoje vieram todos os obsessores para a reunião. Tem que ouvir, né? Por exemplo, mas peraí. Então a gente tem que... Não, tô preocupada com esse negócio de comida. Então eu tenho que rezar minha comida antes de eu comer? Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Eu não vou fazer comida pra não comer. Sentar na me mesa alimentar. e agradecer a Deus, então isso não, já sim, ajuda isso a bastante. gente Então. agradece. Na hora Então. que a gente tá Na hora que fazendo Já é a proteção ideal, E, rezando. pensamentos, né? Exatamente. Ah, tá. Na hora que tá fazendo a comida, principalmente. Também, né? Fazer de coração, com Aham. amor ali. Eu falo, isso eu faço. Evitar ficar estressado, porque às vezes quando a gente está fazendo comida acaba ficando estressado. Não, se eu estiver estressado, eu não vou pro fogão. Então. A minha comida eu tenho que estar bem fazendo. Porque eu vou comer. Agora então Não, aqui que isso- eu como sozinho. Já é uma eu proteção. vou fazer, exato. Você pensar em coisas boas já é proteção, já. Sim, então tá bom. Não fique É o preocupado. tratamento precoce, né, da obsessão. Gente, por que a gente tá fazendo isso no mundo? Quem somos nós? Vamos lá, obsessor do tipo 4, obsessor por amor, né, o caso A. O recém-desencarnado passa a viver junto de um ente querido encarnado. O motivo é que não consegue viver longe daquela pessoa amada. Obsessor por amor, caso B. Dessa vez, o encarnado que não suporta a ausência do ente querido recém-desencarnado. Sente tanta falta, pensa tanto e tão fortemente no amado falecido que acaba atraindo para junto de si. Nesse caso aqui é o encarnado obsidiano desencarnado, tá? É o contrário. E aí o desencarnado não consegue seguir o caminho dele. É como a sua irmã faz. Né? Eu tive um sonho muito louco, assim, Nossa, se refere ao marido com a minha vivo, mãe. como se Pode tivesse responder você aí, né? tudo. Ontem mesmo ela documentou, Não, né? minha amiga é a mãe. Ela não deixa a mãe embora. Tem que deixar, Assim, E a vingança que ela quer. Porque é recomendado, nesse caso, né, de desencarne de entes queridos, a gente lembrar sempre das partes boas, entendeu? A gente pode sentir saudade, Saudade. entendeu? Mas é sentir a saudade boa, entendeu? Lembrar de momentos bons. Que lá onde eles estão, né, eles vão sentir essa energia que a gente está emanando para eles. Então eles vão se sentir bem também. Agora, ficar revoltado com Deus, né, com o que aconteceu, não era para ter acontecido essas coisas, porque assim, desencarnou é porque era momento de desencarnar, seja qual for o motivo, né, doença, a não ser o suicídio. O suicídio é realmente que não chegou o momento. Suicídio é o único que não é o momento. E o suicídio inconsciente, né, que eles chamam que é o da bebida, que é o do cigarro, que você está matando seu corpo aos poucos. Entendeu? Aí você Isso é um suicídio. você está adiantando, né, a sua morte. Igual você não cuidar do seu corpo, ter boa alimentação, entendeu? Então você está adiantando. Você era para viver lá, sei lá, 80 anos. Mas por causa de uma vida de bebedeira, de cigarro, você vai morrer com 50. Né? E aí você, né, diminuiu o seu tempo de vida. E aí não é uma morte que ainda chegou o momento, entendeu? Nesse caso. Nesse tipo, caso. acidente, assim, do Acidente é a hora, doença é a hora, assassinato é a hora. Tá? Obsessor por amor, caso C. O desencarnado fica muito aflito e preocupado com um problema que atinge um ente querido encarnado. Com a melhor das intenções, ele passa a viver junto daquele encarnado para ajudá-lo. Eu acabei de falar disso também, né? Observação. Nos tipos 4, 5 e 6, o fato gerador é o mesmo, amor. Nos tipos 4 e 5, a iniciativa é a intenção de viver junto do encarnado querido e do desencarnado. No tipo 5, o causador involuntário e inconsciente é o encarnado. Tipo 7. Observador escravo, obsessor escravo.
O desencarnado é prisioneiro de um encarnado que manipula a mediunidade, cumpre fielmente as ordens de seu senhor, fazendo o bem ou o mal, conforme lhe seja mandado. Há outros encarnados. É o caso típico do soldado mandado. É o caso de médiums que se afinizam com obsessores e esses obsessores acabam trabalhando para ele, né, para fazer o mal. Obsessor empreiteiro autônomo. O desencarnado continua apegado desesperadamente a comidas e bebidas das quais sente muita falta, mas não pode conseguir. Em troca daqueles prazeres dão avidamente desejados, dos quais sorve apenas as sutis energias emanadas. Executa tarefas, boas ou más, junto a encarnados que os contratam. Observação. Os tipos 7 e 8 são de obsessores que atuam em obediência às ordens dos seus senhores encarnados. Isso é atenuante para os tipos 7 e um agravante para o tipo 8. Você sabia, Rodolfo, que malandro, tranca-rua, tá nessa linha aí. Só que ao invés deles, né, serem obsessores, que já foram um dia, agora eles trabalham em troca disso pro bem, dessa energia. Eles precisam dessa energia, né? Isso não é bom pedir um mal para eles. Né? Eles perdem essa luz que eles têm. Eles lutam para ganhar. O Ramatiz fala sobre isso, né? Sobre a questão da magia. Aí ele cita o costurar a boca do sapo, né? Costura a boca do sapo vivo. E aí o sapo, quando ele vai tentar lutar pela vida dele, ele vai tentar abrir a boca, ele vai gerar uma energia. E aquela energia que ele gera, né, para tentar sobreviver, o espírito obsessor, ele pega aquela energia ali e leva para fazer o mal. Nos Paraná isso era muito normal, na rabo do Menino, sapo. pior que era mesmo. Hoje em dia eu nem vejo sapo naquele lugar, também quase não vou lá. Já vi uma vez também. Eu não lembro onde que eu fui, mas eu Lá vi era também. muito. Um sapo com a boca, é até estranha a imagem. Sapo com a boca. Porque ele vai tentar, ele vai lutar pela vida, é um ser vivo, né? Ele tem um instinto de sobrevivência. Aquela moça que você falou, lá de Paraná, ela fazia. Aquela que você falou que não gosta. Tem ano? Não gosto, não. É porque quando eu falo não gosto, não defeito. Eu encontrava sapo seco. Tem uma conhecida costurado, é muito. que ela vai na capela, leva o nome das pessoas e bota dentro da boca do defunto. Jura? Ela começou a me contar, eu falei, pelo amor de Deus, não fala mais, que eu tô me sentindo. E ela é normal, é uma pessoa. É do santo. Fala, dona Silvia. Fazer mal. Não é do santo, né? Ela tá lá, né? Como é que pode, Não é. gente? Dona Silvia. E ela falou que Repete, por favor. Ela Ela não chegou- ouviu, tá Ela conversando com chegou ela. em casa e ela disse que começou a tomar dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. A mulher pegava o nome das pessoas, botava na boca do E ela defunto disse no que viu velório. o velho encostado, o velhinho que ela tinha colocado, o nome dela, na boca, lá na capela, perto da cama dela, pedindo pra ela fazer aquilo. Mas ele de Pra morrer, tirar. o velho. Tava morto dentro do caixão, ela bota dentro da boca Ah, dela. o velho da boca que falou pra ela Ela não botar botar. lá da cama dela, é. Imagina a mulher dela Devia trabalhando ter jogado. trabalhando num... Necrotério. Necrotério. Como assim vai pagar pra comunidade? E ela Ela extermina todo mundo, a mulher dela. Imagina. Ai, meu Deus. Ela Nossa, falou, fácil acesso ali? o marido arrumou uma amante. O marido Não, arrumou sai, uma tá amante louco, e ela vai. vai, Não, ela ia coisa- lá fazer. dois Mas anos. não é coisa da cabeça dela, é influência, né? Sabe? Ela chega, Você vê como é que, você né? faz? Ela fala assim, não, você, a minha avó sempre falava assim, E começa botar na no- boca, botar debaixo da começa no cabeça, caminho certo, no né? pé. E aí, em determinado momento, ela recebe a influência do obsessor e fala para ela começar a fazer aquilo. Começa a fazer É um aquilo, né? feitiço muito Faz que eu vou te ajudar, sua vida vai melhorar. Uhum. Né? E ela As fala, primeiras De hoje. faz. A pessoa faz. E aí tem coragem de falar que é do santo. Depende do santo. Aí eu falo assim, gente, mas meu Deus do céu, olha, tem filho, tem neto. Eu falo, Jesus, não... isso volta, pelo amor de Deus. Pois é, não sabe da lei do retorno, não. E Ela dona Silvia, o mais interessante é que as primeiras macumbas que a gente aprende é pro mal, né? Sim. Não, e às vezes eu também. Às vezes a gente tá no terreiro assim, discute umas coisas que a gente fala assim, gente, tô escutando isso, não é possível. Sabe? Com a mulher dos outros, de roubar emprego, tirar marido. Ah, pelo amor de Deus, gente, tem tanta coisa séria nessa terra pra ser resolvida.
A gente nunca conseguiu. Sabe, aí a gente fica, o que acontece? A gente fica meio decepcionado, começa a ficar É igual- em dúvida. É igual no terreiro que a gente ia, Esse é o problema, comentar, né? achar que todo mundo é igual. mas tudo lá era demanda. A gente pensa, será que eu confio? Posso Pô, caía bengala no chão. Eu vejo, foi um Não lugar. tem problema, alguém vai brigar. Mas só fez barreira, que você queria o pé, caiu. Depois eu Mas descobri tudo que fez assim, a pessoa caramba, comentou tudo é assim. com Eu falei, não, é outra possível que é tudo assim. E aí, Mas cria aquele negócio. Aí a pessoa entra, né? Começa a bitolar assim. Às vezes, A pessoa não abre a mente, cara. às vezes o dirigente de uma outra casa vai visitar, já veio demandar na minha casa. Exatamente. Pô, às vezes o cara tem pessoa, né? O negócio vai ficar A Umbanda ela não é mais forte exatamente por causa disso, cara. Por causa dessa desunião de um pai santo com o desunião. outro. Isso aí, eu falei, caramba, que negócio estranho, cara. E tudo era. Não. Aí, tipo assim, tava fazendo dia de festa. Ó, não pode andar com faca dentro do terreiro, não. Eu falei, mas como é que eu vou cortar o negócio do dente? Mas, gente, tem que cortar, é só cortar. Mas cuidado, essa faca aí, passa aqui de lá. Eu falei assim, cara, eu não vou matar ninguém, só vou cortar o barbante ali, cara. Caraca, eu falei, não é possível. Muito mistério, muita, né? Eu tinha um outro lá que falava assim, ó, tal coisa você só vai saber na hora certa. Não, eu não posso saber agora, não, porque não tá no momento não. Não, você não pode, você até pode, mas você não pode. Eu falei assim, mas caramba, que tanto mistério é esse? Por que eu não posso saber disso agora? Aí você vai criando tanto, né? Tanta coisa, você fala assim, eu tô fora, vou mexer com esse negócio, falou, você se enfraquece porque você não tem o conhecimento, não te passa o conhecimento. Eu falei, eu tô fora. Mas, manda ver. Tipo 9. É o obsessor, soldado do mal. É um idealista tresloucado. Acredita piamente que o seu dever é combater sem tréguas o bem e os seus praticantes. Dedica-se a perseguir obreiros do bem encarnados, não necessariamente para fazer-lhes mal, mas para tentar desviá-los das atividades nobilitantes. São extremamente inteligentes, sutis e ardilosos. Sempre atuam nas fraquezas morais das suas vítimas, diretas e indiretamente. Esse tipo de obsessor, normalmente ele está ligado a grandes falanges de espíritos obsessores. Então, assim, agora a gente estava citando. Querem acabar com casas espíritas, né? Porque está fazendo bem, então não pode. Para eles não podem fazer o bem, né? Tá falando de Jesus, então não pode, porque eles são totalmente contra o cristianismo e Jesus. Não pode, tem que combater mesmo, acabar. Aconteceu na casa espírita. Aham. Entendeu? E muitas das vezes a casa espírita fecha, né? Porque ele consegue, ataca e aí vai em cima do presidente da casa, do dirigente, do pai de santo. Pode ser o que está acontecendo lá em cima, né? Começa a envaidecer a pessoa começa a se achar demais, né? E aí começa a afastar as pessoas e enfraquece, cai. E aí fecha. E às vezes é um trabalho certinho, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente se põe no trabalho e está fazendo o trabalho direitinho, a gente tem que estar sempre vigiando, exatamente. Porque senão cai, porque eles são ardilosos, cara, são bem... Esse tipo de obsessores são muito inteligentes, cara, são extremamente inteligentes. E organizados, entendeu? Se juntam em grupos mesmos, não agem sozinhos. Consegue se esconder para não aparecer. Às vezes tem uma média tipo Maiara assim, que vê, né? Eles conseguem se esconder, entendeu? Para agir em silêncio, e quando a pessoa der o mole, ele pega. E vem muita gente também, né? Igual você estava falando aí, a questão da desobsessão, né? Vem muita gente com os seus obsessores também. E que muitas vezes, se a casa não sabe encaminhar, ficam todos morando juntos com a gente. É quase uma contaminação, né? A obsessão acontece, você se contamina com a obsessão também. Entendeu? O obsessor acaba ficando ali. Parece egoísmo, mas determinados tipos de trabalho a gente não deve pegar. Parece egoísmo. É aquilo que eu falei, né? O trabalho que eu presenciei aqui não é qualquer casa espírita que faz, não. Quem vassoura, por exemplo, não faz. Porque tem medo. Né? Tem medo. Porque não é fácil lidar com o espírito obsessor. Não é fácil. Com um sofredor até vai, mas com um obsessor... E esse obsessor fica lá só... Ele fica... Não tem outro caminho para ele não? Ele não acha luz, ele não então, ele fica ali... Ele não, vai ficar sempre? não, consegue. Entendeu? Mas séculos que demora. Às vezes sim, às vezes não. Porque assim, é igual que eu falei. E aí? Minha mão não vai lá atrás. Minha
eu pedi o Ciro aí do seu lado, aí, posso aqui, Ciro? Mexe com isso não. Vai botar a mão no bolso. Vai botar a mão no bolso. Depende muito, cara. Aí o trabalho, igual eu falei, o trabalho da desobsessão tem que ser muito bem feito. Porque no trabalho de desobsessão você tem que ter o doutrinador, que tem que ser bom, tem que entender de evangelho principalmente, né? Ele tem que ter uma superioridade moral muito grande, porque ele não pode ser uma pessoa que está sempre errando, porque o obsessor vai usar isso contra ele, para desarticular ele no momento, né? Até para enfraquecer ele. Tá? Tem que ter médiuns preparados naquele momento, né? Da mesma condição moral elevada, entendeu? Tudo está preparado ali. As pessoas que estão participando daquele momento ali tem que estar com a mente tranquila, em prece, entendeu? Para poder encaminhar aquele espírito ali. E é um trabalho demorado, não acontece às vezes naquela hora ali não. Às vezes o obsessor ele entende, né, que aquele não é o caminho, ele vai embora, e às vezes a pessoa tem que estar voltando e fazendo um tratamento mesmo, né, um tratamento completo. E é aquilo que eu falei, a pessoa que está sendo atacada pelo obsessor, ela tem que mudar. Ela tem que fazer uma reforma moral. Porque senão não adianta nada. Vai atrair de novo. O centro tá ali, tá trabalhando para ela ali, tá aí, tira um obsessor e daqui a pouco ela volta com outro. Entendeu? Então não adianta nada. A Elisângela é ótima para buscar. Ela para a gente trabalhar. tem que... A pessoa tem que mudar a forma dela pensar, ela tem que se autoconhecer, praticar o autoconhecimento para saber onde que ela está errando, quais são os defeitos dela. Para ela mudar o padrão vibratório de pensamento dela para não parar de atrair obsessores. Tá. E suponhamos tá lá a pessoa que só pensa negativo, com certeza tem um círculozinho ali. Uhum. Até onde aquele lá que está lá atinge os outros em volta da pessoa. Aí depende das pessoas que estão em volta. Se elas entrarem na mesma vibração, aí vai atingir. Agora, se aquelas pessoas que estão em volta, né, tiver um pensamento positivo sempre, boa conduta, não vai atingir. Eles vão até tentar. Né? Igual eu falei, 100% é assediado. Entende, você percebe que ali tem alguma coisa errada. Você começa, a orientar a pessoa para ela procurar se cuidar, sei lá, fazer o que tem que fazer. Ele pode se revoltar contra você porque está incomodando ele? Sim, sim. Aí, tá vendo? Entendeu? Mas você já orientando, ele não consegue te atingir, entendeu? Ele vai tentar, mas ele não vai. Ah, tá. Então ele vê você como inimigo. Ele vai ver você como uma inimiga dele. Mas, né, se você consegue ter o pensamento positivo, tem a fé, tem esse entendimento, entendeu? Ele não vai te atingir. Você pode ficar tranquilo. Fé. Não? Quem tem fé tem tudo. E aí o tipo 10, que é o último, é o obsessor vingativo. Por motivos óbvios, é o do tipo mais terrível e cruel. O desencarnado ainda sente as enormes e profundas dores provocadas, em vidas passadas, por aquele que está agora encarnado. Dedica-se com tenacidade e perseverança a perseguir e prejudicar aquele encarnado, movido por vingança e ódios mortais. E aí eu vou citar 2 casos que a Ivone Pereira fala no livro dela. Um de um obsessor vingativo e o outro de um obsessor que queria ajudar, mas acabou atrapalhando. Né? O primeiro caso, que é o do obsessor vingativo, Ivone ela trabalhava muito com essa questão de desobsessão. Né? Nas vidas passadas dela, nas 2 vidas passadas dela, ela foi suicida. Então ela passou grande parte do tempo da vida espiritual dela no Vale dos Suicidas. E isso meio que, quando ela reencarna, faz com que ela seja uma médium para trabalhar exatamente com esse tipo de espíritos, né? Obsessores e suicidas. E essa senhora aqui, ó, simpática aqui demais. Eu sou apaixonado na Ivone. Né? Você lê a biografia dela, você fica apaixonado por ela. Né? E aí ela conta que ela recebeu um caso no centro espírita, né, de um menino, né, adolescente. Parecia que ele tinha uma paralisia infantil. As pernas tortas, o corpo todo torto, a boca torta, ele não conseguia falar, sentia dores terríveis no corpo, não estava conseguindo se alimentar e por isso estava emagrecendo muito.
Médico nenhum achou o que ele tinha, né? E os pais resolveram levar ele ao centro. E aí quando ele chega no centro, os médiuns que conseguiam ver, via nele um espírito montado nas costas dele, com um negócio que bota na boca do cavalo, né? Preso na boca dele, puxando, fazendo com que ele ficasse com a boca torta. Não conseguia comer por conta daquilo. E ele puxava aquilo como se fosse realmente um cavalo. E as dores que ele sentia no corpo, que ele ficava batendo com as esporas na coisa, como se fosse realmente um cavalo. E aí evocaram o espírito para tentar entender por que ele estava fazendo aquilo. Ele fala, ó, esse rapaz foi dono de fazenda, eu trabalhei para ele, e ele tratava a gente como animal. E eu desencarnei por conta disso, e agora ele é o meu animal. Entendeu? E aí convenceram ele de não fazer aquilo, porque já era uma encarnação nova, né? Já era um menino totalmente diferente, não queria fazer maldade com ninguém. E aí ele passou a entender que não era motivo mais para ele se vingar. E aí ele foi embora. E o menino ficou bom? Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Não ficou sequela nenhuma. Toda e qualquer, vamos dizer assim, essas doenças são espíritos obsessores? A grande maioria. A grande maioria. É que eu já li qualquer coisa disso aí. Então. A grande maioria. Tá? Tira, assim, eles falam até que pode ser que todas são, né? Porque assim, a pessoa quando ela nasce com uma deficiência no cérebro, por exemplo, né? Já é um caso de vidas passadas, então ela tem uma influência ali, né? E às vezes tem um obsessor com ela, e aí a desobsessão ajuda a amenizar. Ela vai ficar com a lesão no cérebro de nascença, mas vai amenizar o problema, entendeu? Não vai precisar ficar internada, vai ser mais calma. É porque o suicídio ele lesa mesmo o perispírito e a pessoa quando nasce com um problema no corpo. Né? Se tomou veneno vai nascer com problema na voz, se deu um tiro na cabeça vai nascer com problema no cérebro. Vai falar. Quando a gente faz a regressão, a gente consegue saber se a gente fez coisa ruim com alguém e se a gente é tendencioso a adquirir? Consegue, mas assim, não é recomendado a gente fazer regressão de memória. Porque assim, o que a gente tem que levar em consideração é que a gente não foi coisa boa em outra vida. Entendeu? Então assim, a regressão tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, você tem sua mãe, às vezes você foi inimigo da sua mãe, como é que você vai ficar com a sua cabeça depois? Porque assim, Deus apaga da nossa memória a vida passada, tem um motivo para isso. Ele vai fazer você lembrar para te ajudar a melhorar. Entendeu? Ele apagou porque ele sabe que aquilo não é uma vida nova sua agora. Então, se não interessa o que ficou no passado. Entendeu? A não ser assim, em determinado momento você deitou para dormir e sonhou com a vida sua passada. Então, Deus liberou aquele momento ali para você refletir sobre aquilo. Assim, isso vai me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, eu não vou cometer esse erro. Né? Eu uma vez quis fazer. Tinha um centro kardecista em cima do Diagonal. Você lembra? Disso deu muito tempo. Eu fui... Ali acho que era Ramatiz. Não sei o que era. Acho que era. Pedi para fazer regressão. Eu queria saber. Aí eles não quiseram fazer. Falaram para mim não fazer. A resposta foi: o seu espírito não é novo, já passou por muita coisa que você não vai suportar saber. Isso pode prejudicar a sua vida de agora em diante. Você pode entrar numa depressão que você vai descobrir uma coisa. Porque assim, eu não acredito muito, assim, a grande maioria vai fazer regressão de memória, eu fui rainha no Egito, entendeu? Só foi coisa boa, né? Ninguém foi escravizado, ninguém foi mendigo, entendeu? Por isso que eu não insisti, porque, por exemplo, eu tenho um certo problema em assistir filmes da época da escravidão que fazia maldade com os negros. Eu choro o filme inteirinho, aí eu choro qualquer coisa, então, mas aquilo ali... Que provavelmente então, você eu já fiz alguma merda. fez isso com alguém, exatamente. Ou eu já passei por assim, uma daquelas, né? Ou você sofreu na pele aquilo, ou você fez alguém sofrer aquilo na pele. Aí hoje em dia você não gosta. Não, mas provavelmente você fez alguém sofrer aquilo na pele. Eu não gosto desse. Não gosto de maldade. Hoje o que a gente não gosta, que a gente repele, é exatamente aquilo que a gente fazia muito na vida passada e hoje a gente não quer fazer. Então a gente acaba repelindo. Às vezes a pessoa que não gosta de beber, tem aversão à bebida, porque na outra vida foi alcoólatra. E aí quando vem não quer mesmo ter contato nenhum. E por que eu sou tão apegada a mendigo? Sem teto. Tem
uma coisa especial comigo. Eu não posso ver, começo a chorar, quero abraçar, quero cuidar, quero dar tudo pra eles. Não quero saber. Então, mas aí é o seu Eu falo que coração é um cheiro. querendo ajudar. As pessoas falam, você atrai mendigo. Eu falo, não é, porque a gente é igual, ué. Eu fazer o quê? É típico de mãe que em outras vidas abandonou filho. Eu morei na beira antigamente da BR, na beira da BR. Todo lugar que eu estava sentada. Todo mendigo que passava, aquele que Eu faz não comigo, deu. passou uma família. Eu fiquei uma semana sofrendo, porque eu não queria. A mulher era um casal com um casal de filhos lindo, lindo. E eles estavam indo para Vitória da Conquista. Eu dei tanta coisa para eles, eu pedi. Aí eu falei, na hora deles ir embora, eu falei, por favor, deixa as crianças comigo, depois você volta para pegar. Eu não vou ficar para mim para sempre. Eu fiquei mais de 15 dias chorando na porteira onde eles ficaram. Eu pegava aquelas coisas, eu cheirava. Eu falei, eu quero minhas crianças de volta. Até que fui melhorando, mas até hoje eu sinto saudade daquele. Eu queria ajudar mais, entendeu? Eu tenho muita coisa. E pedir não vai embora, mas eu tenho essa coisa. Eu não consigo virar a cara para mendigo, para sem teto, eu não consigo. Vem pega a minha mão, pega na minha mão. Tua bênção, Deus abençoe. Essa coisa com criança, sabe? Sem teto, pessoa sem teto. A senhora devia ser o cigano Eu tenho moça assim, né? sem teto. Devia ser. Não sinto, as pessoas falam, não sei como é que você tem coragem. Gente, mas é ser humano. Oh, meu Deus. Viveu nesse meio, né? E aí sentiu na pele isso e aí não quer que as pessoas passem pelo mesmo. E aí outro caso da Ivone é um obsessor que queria ajudar, né? Chegou um menino no centro da Ivone, também nesse mesmo centro, e aí ele rodava cambalhota, plantava bananeira, né? Caminhava em cima das cadeiras como se estivesse equilibrando na corda bamba, e ele não parava, ele ficava assim o tempo todo. E os pais dele ficou assustados com aquilo e resolveram levar ele no centro para saber o que estava acontecendo, né? E aí mesma coisa, os médiuns da casa viu um espírito ali com ele, né, fazendo aquilo ali com ele. E aí eles queriam saber por que ele estava fazendo aquilo ali. Era por vingança, algum motivo? Ele falou, não. Esse menino, né, um pré-adolescente, pobre, não sabe ler, trabalha na lavoura com o pai. Que futuro ele vai ter? Então eu que vivi no circo, né, era malabarista de um circo, sei fazer essas coisas, eu quero ensinar para ele. Então eu faço isso com ele. Só que em vez dele ajudar, ele estava atrapalhando o menino. Entendeu? Porque ele fazia o menino fazer aquilo, ele obrigava o menino a fazer aquilo, o menino não conseguia parar. Ele queria distrair o menino, né? Ele queria ensinar o menino a fazer uma coisa diferente para o menino ter um futuro melhor. Até a profissão, vamos dizer É até uma profissão, exatamente. assim. Sim. Né? Só que ele ajudou, em vez dele ajudar, ele estava atrapalhando a vida do menino, totalmente. Exatamente, ficava o tempo todo rodando cambalhota. E aí convenceram ele que ele não estava ajudando, que ele estava atrapalhando, que era melhor ele seguir o caminho dele, que eles iam ajudar o menino de outra maneira. Entendeu? E aí ele foi. Então assim, nem todo obsessor ele é ruim, muitas das vezes ele quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Mas Né? resumindo, tem sempre um ou mais. Oi? Em volta da gente. Seja bom ou ruim, tem sempre. Sempre tem, espírito tem em todo lugar. De 5 para cima, Kátia. Nossa, Mas Sempre você tem. sabe, mas aí é aquele negócio também que aconteceu com você e com seu irmão. Você, pelo ter perdido o tio em São Paulo de acidente, era bebê. Ele sentia as dores do tio dentro de casa. Ele não conseguia dormir, ele era bebê. Tinha que dormir com o rosário no pescoço, eu tinha que acender vela, porque ele falava que estava no escuro. Ele falava as coisas todinhas. Ele não conhecia o tio, nem sabia que o tio tinha morrido. Porque nós não estávamos, era criança. Teve uma morte violenta em São Paulo. E o meu outro filho, mais velho, eu era muito apegada ao meu padrinho também era da Umbanda, eu era apaixonada no meu padrinho. E meu padrinho, a minha madrinha fez o feitiço com o meu padrinho, entendeu? Ela teve uma briga com o meu padrinho deu um tapa no rosto dela, ela jurou vingança. E ele foi fazer uma cerca, espetou uma farpa de bambu na perna e dali as pernas apodreciam e ele perdeu as pernas. Deu grande sem as pernas. E eu chorando e estava com uma dor de dente muito grande pedindo ajuda para ele. Aí meu filho mais velho começou a ficar muito doente. Uma febre. E sempre falando que o quarto dele estava fedendo a podre, e sempre falando que tinha uma pessoa pequenininha, negra, pequenininha, do lado dele. Aí minha mãe me ajudou a limpar tudo o quarto. Essa lagartixa que morreu, vamos limpar tudo, não sei o que nada. E febre. Aí ficou com o corpo cheio de bolha, fez coisa que estava queimado, sabe? Aí foi internado no hospital, não achava nada nele. Nada. E ficou lá no hospital.
E aí o meu marido foi, que ele sempre teve os problemas dele, mas ele gosta também da Umbanda. Ele foi um senhor que morava por aqui, chamado Seu Francisco, que já é falecido, e pediu para ajudar. Aí o Seu Francisco falou, tire imediatamente do hospital, porque ele não tem doença nenhuma de médico. Se ele ficar, ele vai morrer e a mãe também vai, porque eu já estava doente lá dentro do hospital. E aí foi descoberto, porque eu tanto chamei pelo meu padrinho, que era o meu padrinho que estava ali junto dele, do meu filho. E estava fazendo meu filho ficar doente. Com a febre, muita febre, muita febre, muita febre. E aí eu veio na minha cabeça, por que ele via o pequenininho baixinho, meu padrinho que morreu sem ser? Então ele via só o tronco. O tronco, os braços, a cor. Meu filho via, ninguém mais via. E ele falava direitinho, escrevia direitinho, fazia meu padrinho. Aí foi feito um trabalho, foi assinado inteiro, tirou do hospital, foi feito e ficou bom. Ele se aproximou. Mas fui eu que traí, entendeu? Pedindo ajuda pra ele. Ele se aproximou do meu Ele ficou irmão. desesperado querendo ajudar. Ele se aproximou do meu irmão porque o meu irmão foi o único que percebeu ele. Então ele colou no meu irmão. Porque a minha mãe não conseguia perceber ele. Então ele cola no meu irmão porque o meu irmão é o único que conseguiu perceber. E eu tenho uma afinidade muito grande com esse aqui. Muito grande. Tanto que eu sonho lá dentro de casa e ele sonha na casa dele. É uma coisa assim muito igual mesmo. Tá? Ele não tem religião, não. Ele fala assim, Então, por que resumindo, existe você não Deus? deve pedir ajuda quem já morreu, pra nada. Não. Ah, tá. A gente tem que pedir ajuda para Deus. É porque o meu padrinho, a minha madrinha tinha ela atendia, muita gente ia na casa dela para ela rezar, que ela tinha um quartinho de santo. E meu padrinho ajudava muito ela, era a força dela, entendeu? Mas aí um belo dia, tiveram uma briga lá, e eu até cheguei, ela ficou tão irada, que eu ia todo dia na casa deles, eu tinha uma paixão, além de ser padrinho, era parente. Eu tinha uma paixão muito grande por ele. Aí eu cheguei, ela estava deitada, ela estava com o corpo coberto de ferida. Aí eu perguntei, madrinha, o que foi isso? De ontem para hoje, você não estava assim ontem? Aí ela chorando contou. Aí ela disse que ia pagar ela. Aquele tapa que ela deu nela. Aí não demorou um mês. Aí ele foi fazer a seca. Ela espetou uma papa de bombom na terra. Aí dali, não durou nada, não foi nada, embora. Eu, quando era criança, eu costumava ver uns vultos de pessoas vestidas de branco pé da minha cama, não tinha medo. Uma vez eu estava sentada na porta, veio uma cigana na porta e falou para mim da doença do meu avô, que eu nunca tinha visto aquela mulher. Aí fui lá dentro, falei com a minha mãe achou que eu estava doida, e como que eu ia saber daquilo, que ela também não tinha me falado que o meu avô tinha. Eu falei, foi a moça que falou lá fora. Aí eu fui lá fora, perguntei ao vizinho que estava sentado do lado de fora, você viu uma moça? Kátia, não teve ninguém. Teve, ela falou comigo da doença do meu avô. Ela falou que não ia demorar para partir, que eu me preparasse, que eu era apaixonada pelo meu avô. Aí minha mãe achou que eu estava gorando meu avô. Ninguém viu a mulher, só eu. Aí tudo que eu falei, tudo que ela falou e que eu repeti foi acontecer. E depois, na juventude, eu rodava aqui de Paraná, o passeio nosso era rodar o jardim, né? Você não tinha o que fazer, você rodava aquela ideia. Aí tinha sempre um rapaz do meu lado. Aí ele passava e falava assim, oi, Kátia. Aí eu respondia, oi. Aí a minha amiga, tá falando oi com quem? Aí eu, com ele, você não viu ele? Aí eu olhava, ele não tava. Aí ele tava lá no meio do jardim, era só no jardim. Eu não via ele em lugar nenhum. Ele passava do meu lado, oi, Kátia. Aí eu respondia. Aí eu olha para ele, eu fazia assim, tá vendo? Kátia, para que você tá pagando mico, não tem ninguém. E nunca mais eu vi mais nada, foi o último que eu vi. Ele ria, porque parecia para ele engraçado. Ele passar e falar oi comigo, eu responder igual um idiota, e todo mundo ficou olhando pra minha cara porque não tinha ninguém. Mas eu vi ele rindo. Assim, É o tipo de brincalhão que não tinha nada para fazer, foi assim, ela vai me ver, então eu vou perturbar ela. Ah, tá, então E foi aí, bom para ele. ele achava graça. Eu sofro, É. eu sou perturbar. Porque eu via. Eu via muito. E a gente conta para as pessoas acham que a gente Acho que eu sou doida, minha mãe. É verdade.
Minha mãe me Então, levou quer pra rezar, aparecer, achando que eu tava com Acho que quer aparecer. um monte de troço. Sim. É. Me levou pra fazer exame de cabeça, que achava que eu tava Eu toda. acho que é esquizofrênico e taca remédio na pessoa. Não, eu não tomei, né? Você acha? Sabia que eu não tá? Então vamos lá. E agora as medidas preventivas para desobsessão, para a gente não sofrer os ataques de um obsessor. É o primordial. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. O amor ao próximo é a principal coisa para um obsessor não chegar para a gente. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Tá? Esse fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isso se chama regra áurea. Tá? A regra áurea, apesar de Jesus ter falado sobre isso, não é uma invenção de Jesus, tá? Se a gente pesquisar a regra áurea, a gente vai encontrar a regra áurea em todas as filosofias, em todas as doutrinas religiosas do mundo. Tá? Até oriental, ocidental, todas têm a regra áurea. Tá? Que é o princípio, né, da gente fazer aos outros o que queria que os outros nos fizessem. Né? Sempre o bem. Ou seja, né, a prática do amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Às vezes dá aquela vontade de resistir, né? De fazer o contrário. Muitas vezes. Que é a caridade, né? Segundo Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Mas é a caridade que transforma a gente, tá, gente? Não é a caridade... para mim ser sábio, eu vou fazer a caridade, entendeu? Vai fazer de coração. Tem que fazer de coração. Não é aquela que o Raul Teixeira fala, né? Vai pro sopão do pobre, mas chega lá, parece que tu quer jogar o pão na cara do pobre, né? Pega as piores coisas, né? Foi quando Anísio desistiu de participar do sopão da igreja do Santo Exatamente, você não faz Meu Deus, me livre, não vou. a Dar caridade. lavagem pra pobre, não vou. E isso, Não faz bem feito, não vai ser. isso o Divaldo fala. A caridade tem que fazer bem para os dois lados, não é só para o lado para quem você está fazendo, principalmente para você que está fazendo. Se aquilo não te faz bem, você tem que parar de fazer. Você serve uma comida que você não comeria? É a grande maioria sim. É a grande maioria sim. E o Raul Teixeira ele fala. Se sentindo que tá achando, já tá vendo É, o Brasil Não, tá bom pra caramba, tem que ser pra comer, tá bom pra caramba. Né? Eu convivo com isso, eu sou voluntária na igreja, né? O cara serve aquela comida e vai comer, ele vai pra churrascaria depois. Junto muita coisa. O Raul Teixeira ele fala que ele estava participando de um sopão, né? E aí chegou um espírito do lado dele e falou assim: Raul, por que só sopa? Por que o pobre tem que comer só sopa? Por que não pode ser uma coisinha diferente? Por que não faz a pizza pro pobre? Por que não faz um cachorro quente? Por que tem que ser só sopa? Então, por isso que o Anísio, no aniversário dele, ele fazia estrogonofe. Seja frio ou calor, o pobre tá lá comendo sopa, e às vezes quente. Aí ele falou que às vezes via aqueles pretinhos, escurinhos lá, naquele prato de sopa, aquele verão calorzão, que suando em cima daquele prato de sopa. Aí a casa espírita dele parou de fazer só sopa, né? Fazia sopa só no frio. Então, E aí às vezes... É interessante, né? Porque geralmente as pessoas, de um modo geral, vai fazer alguma coisa, não fazer uma sopa. É só fazer um sopa. E aí o Raul Teixeira fala que a sopa às vezes gasta até mais gás. Porque cada legume tem um tempo de cozimento diferente, né? Aí se E aí vai... o macarrão não pode cozinhar demais, fica horrível. E aí se faz de qualquer maneira. De qualquer jeito. Eu vejo isso no basal onde participo. Eu participo, sou voluntária do basal. Se você come essa comida aí, não, mas sério. Nem prova. Faz por fazer pra dizer que tá Que tá fazendo fazendo bem, caridade, fazendo caridade. bem. Para pra se engrandecer, não pra ajudar. E aí, Achando que tá se engrandecendo. e aí Eu sou do bem. é essa caridade errada, entendeu? Que as pessoas levam muito ao pé da letra. Fora da caridade não há salvação. Vou fazer e aí eu tô salvo. Coisa, acho que é verdade. E não é. E aí às vezes desencarna, chega no plano espiritual, achando que vai estar bem, vai para nosso lar e não está, né? É o que aconteceu. Tem um livro chamado Voltei, né, que é do Chico Xavier, que conta exatamente a história de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele era aquele cara que chegava primeiro, limpava tudo, era o primeiro a chegar, o último a sair, fazia de tudo para a federação. Era amigo íntimo de Bezerra de Menezes. E aí ele desencarnou. E aí Bezerra de Menezes, como era amigo dele, foi receber ele no plano espiritual. Só quando ele viu Bezerra de Menezes estava iluminado. Aquela luz intensa. E aí ele olha para ele e não tinha luz nenhuma. Ele fala: cadê minha luzinha? Aí o Bezerra de Menezes explica para ele:
o que você fez não foi o suficiente, né? Você achou que estava fazendo muito, mas não estava fazendo, não fez de coração. Então você, por enquanto, não vai ter sua luzinha. Né? Sem pisca-pisca. Nem pisca-pisca, você fala, nem pisca-pisca. Não tem. Então, para uma desobsessão ser bem feita, a primeira coisa que a gente tem que ter é a reforma moral. Conhecimento, né? Buscar o conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Tá, Ciro? Pra você não ficar assustado com os obsessores. Você já está no caminho certo, você já está buscando conhecimento. Tá? Uma assistência espiritual na casa espírita, no lar. Prece sempre, rezar sempre para Deus, né? Pedindo para a gente se melhorar, proteção. O passe é importante também na ajuda da desobsessão. Água fluidificada. Evangelho no lar. Serviço ao semelhante, né? Que é a prática da caridade. Esse lance que você comentou aí foi muito interessante. Fica bem claro isso aí no filme do Divaldo Franco, naquela sessão que ele ainda jovem participa, que tem aquela senhora, né? Eu não vou saber o nome não, porque pô, tem aquela senhora que é até analfabeta e tal, que o cara tenta conversar com o espírito e vira e fala assim, pô, mas quem é você? Que moral você tem para você permitir tipo assim, me chamar a atenção se você tipo assim, vive na esbórnia, você traz a sua esposa, não sei o quê. Aí a senhorinha lá com toda, né, analfabeta, que não estuda. A autoridade moral dela. A autoridade moral ali, superior. plena, suprema, chegou e dominou, fez aquilo daí foi muito interessante. Numa desobsessão é assim, o doutrinador ele tem que ter autoridade moral, a principal autoridade moral. O cara crente que estava ali abafando, mas o cara ainda soltou um monte de podre dele que... E ela não foi contra ele, né? Contra o espírito. Ela abraçou o então, não é o que eu falei, não é expulsar o espírito, você não pode expulsar o espírito, você tem que envolver ele. Tanto que na hora que ela falou assim, eu te amo, não sei o quê, ele, como assim? Como é que você como vai irmão, me amar como e o seu filha. espírito fazendo mal pra ele? Não, mas ela foi com toda a idoneidade dela, todo o conhecimento. E é o que o Divaldo faz com o obsessor dele, né, a vida inteira, né? Ele tenta atacar ali, ele está tratando... Aquele caso não mostra no filme. Mas aquele obsessor, ele vira amigo íntimo do Divaldo. Ele volta outras vezes para conversar com o Divaldo, mas como amigo. Né? E o Divaldo conta... 400 anos. E aí o Divaldo conta que aquele obsessor ajudou ele num assalto, contra um assalto, né? O Divaldo estava andando na rua, foi assaltado, e aquele espírito estava junto com o Divaldo. E aí o espírito fala com o Divaldo assim, não se assusta não, eu vou te ajudar. Fala com ele que você conhece a mãe dele. Aí o Divaldo, no impulso, falou assim, eu conheço sua mãe. Aí o assaltante já tomou um susto. Ele falou, mas como você conhece minha mãe? Minha mãe está morta. Ele falou assim, pois é, ela está aqui e está muito zangada com você. O assaltante saiu correndo. Não assaltou o Divaldo, saiu correndo. Orientação do ex-obsessor dele. E aí Kardec pergunta para os espíritos, né, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Só assim que a gente vai domar nossas más inclinações, o autoconhecimento de nós mesmos, que é difícil, porque normalmente a gente quer conhecer o outro, né, mas nós mesmos a gente não conhece. E a gente sempre se depara em situações que a gente às vezes se desconhece por aquele motivo, né? Assim, pô, mas porque assim, você passa por uma situação que você não sabia, antes não sabia se você era capaz de fazer aquilo ou pensar daquela forma. É um negócio um tanto complexo, né? É igual uma entrevista de emprego. Você está numa entrevista de emprego, né? Você é um entrevistador. Aí você pergunta para a pessoa, isso acontece muito. Me fala de você. A pessoa não consegue. Quem é você? A pessoa não consegue falar como é que ela é. Tá, mas alguém consegue? Consegue. Uma encarnação só? Praticar o autoconhecimento? É difícil. Mas assim, a gente tem que começar. Né? Dá o primeiro passo, né? Porque essa resposta, esse espírito que deu essa resposta para o Kardec, ele é o Santo Agostinho. Né? E aí ele ensina para Kardec como é que tem que fazer. Aí ele fala, faça igual eu fiz. Toda noite, antes de dormir, eu fazia a prece e fazia uma reflexão sobre mim. O que eu fiz de ruim naquele dia, o que eu fiz de bom. Entendeu? E aí ele fazia isso todo dia até ele conseguir eliminar o que era de ruim dele e fortalecer o que era de bom. Tudo é prática.
né? Aquilo que eu falei, a gente vem de encarnações cometendo erros, várias encarnações cometendo erros. Então, assim, é muito fácil a gente errar. Assim, acertar é que é difícil. Então, assim, a gente já sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Então, a gente tem Já que é disposto que eliminar, a errado. gente tem que eliminar. Às vezes a gente erra, né, sem querer errar, né, e depois a gente percebe que errou. Entendeu? Estava ouvindo a sua palestra da semana passada e você disse, me corrija se eu estiver errada, porque eu ouvi só uma vez, que vai chegar um tempo em que a Terra, por ser escolhida por Jesus, o Brasil, digamos assim, você falou um negócio assim, né? Que Jesus escolheu o Brasil para evangelizar, não foi isso? Isso. Que vai chegar esse momento, tal. Tá, não sei se tinha data ou se na minha cabeça apareceu uma data. 2000, não sei quanto da vida aí. Eu quero saber o seguinte, por exemplo, até lá eu posso ter morrido, ou posso estar vivo. Esses que vão, por exemplo, suponhamos que seja em 2030, estamos em 2022, tem 8 anos. Se eu tiver vivo, se isso aí acontecer nesta data, os meus que já se foram reencarnam de volta, eu teria a possibilidade de reencontrá-los nessa terra? Então, isso é muito relativo. Porque assim, voltando ao que eu falei na semana passada, né, a Terra está passando por um período de transição. Né? Nós somos hoje um planeta de provas e expiações. A gente vai virar um planeta de regeneração. Então, quem vai ficar na Terra são os espíritos que estão nessa condição para habitar um planeta de regeneração. Entendi. Os espíritos que não estão nessa condição vão habitar outros planetas. O que está acontecendo com a Terra hoje aconteceu num planeta, num sistema, né, de planetas chamado Capela. Capela, alguns milhões de anos atrás, antes da Terra ser povoada, estava nessa mesma condição que o planeta Terra está hoje. Era um planeta de provas e expiações, estava mudando para o de regeneração. E aí os espíritos que não tinham mais condições de viver naquele planeta foram exilados. Para onde? Para a Terra. E aí vieram para cá, começaram a reencarnar aqui, para impulsionar a humanidade da 100% da Terra, né? Que eram aqueles homens primitivos ainda. Então aí a gente tem as civilizações mais adiantadas, os egípcios, astecas, maias, que são esses espíritos vindos de Capela, que eles eram superiores em astrologia, astronomia, matemática, conseguia moldar o ouro, né? Coisa que hoje em dia a gente não consegue fazer, com cristais. Né, fez as pirâmides, que a gente até hoje não sabe como é que foi feita, entendeu? Então, assim, eram espíritos que já tinham esse entendimento que veio reencarnar na Terra. Então, assim, hoje a Terra está passando pelo mesmo motivo, pelo mesmo período, né? Então, assim, espíritos, os espíritos falam que a gente tem que evoluir de igual a tecnologia, né, ciência e a nossa moral, né? Que são as duas asas de um anjo, né? Que é a sabedoria, a ciência e a moral. Né, que é o bem, fazer o bem. Né? E aí os habitantes da Terra evoluíram muito a parte tecnológica. Né? E aí não adianta, a gente tem que ter o equilíbrio. O moral está ficando esquecido e a gente está muito material. Então, assim, o que a gente vai estar passando agora é exatamente isso. A gente vai ser, grande parte da humanidade vai ser expulsa para um outro planeta, ou em condição igual à da Terra ou inferior. Então, assim, a gente tem que pedir para Deus para a gente ficar aqui. Porque ou a gente vai para um planeta igual ao da Terra hoje em dia, essa bagunça que a gente vive, ou para um planeta lá, vamos ensinar o povo a fazer fogo, né, lascar pedra, entendeu? Fazer lança. Começar de novo. Começar de novo. Por isso vamos prestar atenção nas aulas e não agir bonitinho. Segundo a espiritualidade, mas essa... eu não estou agindo errado não. Se eu estivesse cometendo um crime. Segundo a espiritualidade, essa é a nossa última chance. Essa é a nossa última encarnação. Então, assim, não, tá. Ou a gente acerta nessa, ou a gente vai para outro planeta. Ah, tá. Aí se é a última encarnação... Na Terra. Da Terra. Ah, tá. Você encarna em outro lugar. Se a gente for merecedor de ficar aqui, a gente vai ficar e vai participar desse planeta
de regeneração.